Eu já colei Salmo 23 na geladeira quando era mais novo. Quem é a favor da liberação das drogas? Quem é contra? Há plebiscito, votação, inclusive para eleger as autoridades, né? Do legislativo, do executivo, que eu acho que o judiciário também deveria ser assim, igual nos Estados Unidos. O juiz é votado, ele vira juiz. Se ele fizer um trabalho bacana, reelege o juiz, senão ele vai cuidar de padaria, de outras coisas, de mercado. É assim, na América é assim. Isso é democracia. É? Então, se eu e você podemos eleger as autoridades que fazem as leis, na verdade, eu e você somos a origem, na essência, a origem das leis. A gente delega a essas pessoas, tá? E aí liberaram 40 gramas. Quem está sabendo disso aí? Eu não sou médico, mas olha o que a medicina diz. Deixa eu falar dos malefícios rapidamente, ó. A droga causa transtornos mentais, performance escolar, atrapalha, alterações cerebrais, câncer e doenças pulmonares, coração acelerado, tosse, visão embaçada, dificuldade de raciocínio, perda de visão, perda de coordenação motora, sonolência, tonteira, confusão, perda de memória, dificuldade de atenção, né? Boca seca e náuseas. E você que gostou dessas coisas aí, entra na droga. Sem falar que você vai depois, em algum momento de dificuldade econômica, você vai ter a síndrome da abstinência e necessariamente vai roubar para obter recurso para saciar o seu vício. E aí você vai cometer crimes, ou vai morrer precocemente, no meio dos seus dias. Eu conversava com o bispo sobre isso. Sim, senhor. A Bíblia fala, tem gente que deixa a vida no meio dos dias. No meio quer dizer que não tem, não vem falar nada de destino, não é nada de destino, não. Não completou, né? Não, entrou num caminho sem volta. Aí, os senhores podem dizer, mas foram os ministros que aprovaram. O que eu posso fazer? Eu não sou obrigado a bater cabeça para ninguém, não, e a concordar com tudo que os senhores fazem, não. É democracia. A minha opinião é que é uma grande besteira liberar a droga. Essa é a minha opinião. Você quer ver uma coisa? Eu duvido que as pessoas que são maltratadas pelos drogados e traficantes são ameaçadas, as autoridades, delegados, polícia, eu duvido que eles liberariam, porque o problema recai sobre eles. E aí, e o tráfico? O tráfico você não vai liberar, porque é crime. Mas quem consegue comprar 40 gramas se não existir traficante? Você vai comprar na padaria, no açougue, no restaurante Não, deixa eu falar. Para comprar 40 gramas de droga, tem que procurar um traficante. Quem concorda comigo? Tem umas coisas assim que não dá para engolir. Não dá. Então não vem botar pressão para cima de mim, não. Eu não vou engolir isso. Vai ter gente plantando no fundo do quintal, apóstolo. Só vai ver. Mas tem que ser só um pezinho para passar de 40 gramas. É aí que tá, né? Aí. É complicado. Peraí, ó. Onde nós vamos parar, rapaz? O Congresso, não é a Câmara? Deveria reagir a isso, né? Senado, peraí, ó. Não pode.
Quantas mães já foram na biqueira buscar o filho de madrugada, desesperado? É assim. Meu Deus, que coisa, hein? Olha onde está chegando esse mundo, né? Vamos à palavra. Salmo 23, coloca lá, por favor. O Senhor é o meu pastor. Vocês conhecem? O Senhor é o meu? Nada. Você sabe o que é um pastor, sabe? Quem sabe o que é um pastor? Não é pastor de igreja, não. Quem sabe o que é um pastor? Quem sabe qual é a função do pastor? Quem sabe? Olha que coisa maravilhosa. A revelação dessa palavra aí, dessa mensagem, que os católicos, os espíritas, os evangélicos, os religiosos, praticamente de modo geral, sempre tem esse salmo, enfim. Então, deixa eu explicar para você o significado disso aí. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A ovelha, ela não raciocina, ou seja, ela não tem autonomia para decidir o rumo, o caminho, a jornada, não. A ovelha é conduzida, tá? É o pastor que sabe onde está o melhor pasto, chamado de piquete. A água fresca. E quando ele conduz as ovelhas, aquelas que escutam a voz do pastor, elas vão em linha reta até alcançar a água ou pasto verdejante. Daqui a pouco você vai ver. Mas aquelas que se desgarram, aquelas que se rebelam, acabam por cair de despenhadeiro, em buraco, ou o lobo, a raposa, o cachorro do mato, o leão, enfim, o guepardo, a onça, os animais, os predadores, eles acabam por tirar a vida da ovelha, e o pastor não tem responsabilidade nisso, porque a ovelha não seguiu o caminho aonde ele a colocou. Então, o significado disso, o Senhor é o meu pastor. Né? É muito fácil, é muito legal isso aí, ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, que maravilha. Ah, não? Se você seguir o que o pastor está mandando você fazer, se você andar no caminho que ele te colocar, e perceber a diretriz, aonde o pastor aponta para você ir, e trilhar, você vai encontrar o que toda ovelha busca. Ele me faz repousar em pastos, leva-me para junto das águas. Uma ovelha, ela não está atrás de casa própria, de riqueza. Estou falando de ovelha. A ovelha, o cabritinho lá, a ovelha. Qual é a recompensa da ovelha, do animal? O animal irracional, porque nós somos ovelhas, mas nós somos racionais, somos inteligentes. Então, a ovelha não precisa de mais nada a não ser de um pasto verde e uma água fria. E no sentido figurado, para que eu e você pudéssemos entender, ele diz assim, ó, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quer dizer, ele me sustenta, ele me alimenta, leva-me para junto das águas de descanso. Ou seja, eu posso descansar. Esse descanso é tranquilidade, é sossego, tá? Dá uma olhada, ó. O Senhor é meu pastor.
Aí você dá uma olhada lá, vai lá fazer exame. Aí o doutor fala, não tem boa notícia para você, não. Está faltando saúde, ó. Aí você dá uma olhada na sua conta. Aí você vai lá na esperança, né? De ver tudo azul. Parece o mar vermelho. Entendeu? E assim vai. Família. Aí você tem que parar, peraí, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estava lendo uma passagem ao pastor Guilherme, essa semana, de um sujeito que orou assim, falou, Senhor, não deixa eu ter nenhuma aflição. É incrível isso aí. Eu conheço assim, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Eu acho que ele foi o único. Você já viu isso aí, filho? Jabes. É isso mesmo, bispo. Jabes. Ué, você conhece? Sim, senhor. Nossa, olha lá, eu gostei desse cara, rapaz. Você conheceu ele? Põe lá, não, só. Pedido dele. Não, olha lá. Eu estava ali na madrugada, ó. Rapaz, eu acordei. Acordei nada, né? Já estava acordado. Mas eu falei, eu vou orar um pouquinho aqui, assim, em espírito, tal coisa. Aí fui ler no meu celular. Aí diz assim, ó. Ele diz assim, ó. É Jabes, olha lá. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Olha, isso é uma visão empresarial, né? De homem de negócio, ó. Alargar as fronteiras é multiplicar os negócios. Olha que coisa bacana. Tem muita gente que acha que o crente não pode prosperar, crescer, né? Tem que crescer, ué. Tudo que Deus fez foi para os filhos dele. Olha lá, me alargue as fronteiras. Olha lá, bicho, você entende o que é disso aí? É forte. Alargar as fronteiras. Que coisa maravilhosa. Homem de visão, né? Aumenta o meu campo, né, de trabalho, de conquistas, enfim, de investimentos, de empreendimento. Aí ele diz assim, coloca lá, filho, ó. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha, o quê? Aflição. É forte isso. Rapaz, eu tinha muito receio de pedir isso. Eu falava, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Aí eu tinha muito receio de pedir isso. Aí eu fui abrir a Bíblia, aí estou lendo. Eu falei, Senhor, quer dizer que eu posso pedir para não ter aflição? Posso. Aí quando eu falei assim, eu orei, aí eu falei, vou ler mais um capítulo. Aí Jesus me mandou para um capítulo que eu posso falar de cós salteado para você, que é João 15. E foi lá no versículo 7. Se vós estiverdes em mim, minhas palavras em vós, pedireis o quê? O que quiserdes, inclusive o fim da aflição. O que quiserdes. Olha lá. Volta lá no... Como é que é o nome dele, bispo? Jabes. Volta no Jabes. Eu gostei, hein? O nome dele é bonito, Jabes. Vai lá. O missionário, aquele amigo nosso, o nome dele é Jabes? Era pastor Jabes ou é? É Jabes? É. Legal, hein? Acho que ele está morando nos Estados Unidos. Mostra aí, ó. E que não me sobrevenha o quê? Aflição. Mas ele foi atendido? Foi. Ah, eu vou pedir também. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eita Deus. Que legal. Esses são os meus professores, esses patriarcas, esses profetas, esses homens de Deus, mulheres de Deus do passado. Por quê? Eu até então achava que é normal. Eu até preguei isso. Mas eu falei, o Jabes pediu e está certo que eu não sou um Jabes, eu vou ter que melhorar muito mais. Ele pediu, Senhor, de forma que não me venha aflição. E Deus deu exato. Quer dizer, ele além de ter prosperado, porque alargou as fronteiras dele, né? Sim, senhor. Deus o livrou também de quê?
da aflição. Olha lá, e Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Mas antes, apóstolo, fala que ele era o mais ilustre dos seus irmãos. É? Ah lá, por isso que Deus atendeu. Tá vendo? Só que esse ilustre aí, bispo, é no sentido da conduta, Isso, do exatamente. procedimento, do senso de justiça. A coisa não acontece debalde, em vão, não. Eu tenho que semear a semente de acordo com o fruto que eu quero colher. Quem compreende isso? Olha lá, vamos lá. O Senhor é meu pastor? Que legal. Aí você chega em casa e fala, meu Deus, vontade de comer isso, mas está caro, né? Espera aí, você esqueceu que o Senhor é seu pastor? O pasto da ovelha é aquele capim verdinho, mas o pasto nosso, ovelhinhas do Senhor, é uma vida próspera. Amém? Com qualidade de vida. Vamos lá, coloca lá, filho. Leva-me para junto das águas de descanso. Para onde é que o pastor leva as ovelhas? Refrigera minha alma, né? O que é refrigério? É uma sensação agradável, boa, tá? É uma sensação de realização, de conquista. Deixa no texto, por favor. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu. Vereda é caminho, tá? E a Bíblia não está dizendo que o pastor põe no caminho da justiça, não, ele guia. Você entende isso aí? Ele guia. Ou seja, você prova para ele que você quer ser justo, e ele te ensina o que é ser justo, te faz ser bem-sucedido. Só que ele tem que ver o desejo, o senso de justiça. Amém? Deus tem que ver que você quer mudar. Você que está me assistindo agora, está no crime, nas drogas, na prostituição, está causando males, fazendo mal aos outros, está cometendo crimes, né? Está cheio de crente cometendo crime de estelionato, tanta coisa. Então, o pastor guia no caminho da justiça. Se você se coloca no caminho da justiça, ele te guia. Mas se você procura outro caminho, meu irmão, aí é complicado. Continua, por favor, bispo, ou pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Todo mundo sabe o que é morte. Aliás, você sabia que a morte é a única coisa. Você quer ver uma coisa? Quem vai comer frango hoje no almoço? Aí, nem umas 10 pessoas, 15. Picanha, quem vai comer picanha hoje? Tem menos do que frango ainda, hein? Tá cara a picanha. Quem vai morrer um dia? É a única coisa que é unanimidade. É isso que eu queria mostrar. Não tem nada a ver com frango, picanha, como você quiser. É a única coisa que a gente sabe. Agora, e se eu disser que você não vai morrer? Pai, silêncio, né, pai? Sem fofoca, por favor. E se eu disser que você não vai morrer? Fisicamente falando, a morte é uma unanimidade. É a única unanimidade que existe também. Todo mundo sabe. Só que morte é um tipo de
de condenação, de punição. Deus botou o homem no jardim e a mulher, né? Na verdade, ele falou isso antes da mulher nascer. Eu vi tem um pastor uma vez, eu fui numa reunião para entrar na televisão de um pastor lá no Pará, uma vez. Eu acho que ele estava meio brigado com a mulher, não sei, isso aqui, ela estava lá no canto assim, ele, pois é, apóstolo, foi a mulher que foi enganada, e não sei o quê. Estou entendendo, eu queria falar da televisão, irmão. Aí eu falei assim, ô pastor, é melhor você não comentar muito não, né? Porque quando Deus falou para mexer na árvore, a mulher não tinha nascido ainda não. Dá uma olhada lá para você ver. Ó, quando ele formou a mulher, ele já tinha falado. Mostra lá, filho, lá em cima. A mulher foi formada no versículo 18, é isso, pastor? E aonde Deus falou para não mexer na árvore? No 17, então. Não vai botar isso aí na conta dela, não, que ele falou, foi para o homem. Não tinha nascido ainda. Ele falou, fala baixo. Ele fala baixo aqui. Você tá... É verdade, irmão. Olha lá. Tá certo que o Adão tem que falar, ô Eva, vamos ter uma reunião aqui, filha. Não se mete com aquela árvore, não. Ali está cheio de serpente. Ali tem cobra que não tem boca de sapo, jararaca, cascavel, sucuri. Sucuri não tem peçonha, não tem veneno. Mas ela é forte, hein? Ela quebra o cara. Mas o Adão não explicou quando viu a Eva estava debaixo da árvore. E a serpente, come, isso é uma delícia. Isso é vitamina C pura. Isso é para minha conta, entendeu? Aí, Deus botou o homem lá. E falou, você vai comer de todas as árvores. Mas a do conhecimento do bem e do mal, não o quê? Porque no dia em que dela comerem, certamente... Ou seja, Deus fez o homem para não morrer. Então não vem dizer que Deus criou a morte. Presta atenção. Tem muita gente, por que Deus fez isso, Deus fez aquilo? Não! Deus fez isso, não fez não. É o homem que criou, que arrumou. É que implantou, entendeu? É igual a história do diabo lá. Eu não sou advogado do diabo, nunca fui, nunca serei, mas... O diabo ia passando numa fazenda, viu um cavalo amarrado e puxou o laço e soltou o cavalo. O cavalo comeu a horta da mulher vizinha da fazenda. Acabou com a horta. Aí ela falou para o marido dela foi lá e matou o cavalo. E o cavalo era muito amado. Aí o dono do cavalo foi lá e matou o marido dela. Os filhos do homem que o dono do cavalo matou foram lá e mataram o cara. E a coisa foi parar na justiça, na delegacia. O delegado falou, quem arrumou isso? Alguém falou, foi o diabo. Aí o delegado falou, chama o diabo aqui. Cabra macho isso aí. Chamou o diabo na delegacia. Ô diabo, olha o que você fez, diabo. Matou fulano, cicrano, beltrano. Diabo, epa. Que eu não tenho mais salvação, eu sei. Que eu não presto, também sei. Mas eu só soltei o cavalo. O resto foi o homem que fez. Não mandei o cavalo comer a horta, só soltei. Não mandei a dona da horta matar o cavalo. Só soltei o cavalo. Então, eu e você temos responsabilidade em tudo que acontece conosco. Você está entendendo? Entendeu a parábola? Aí o delegado falou, pode ir, diabo. Não vou abrir nem inquérito. Entendeu, doutor? Que ele soltou só o cavalo, foi filmado. Aí começou o transtorno. Aí, daí alguém matou
ou um cavalo, porque comeu a horta, o cavalo tem que comer, porque ele está verdinho, o negócio está... Aí o outro matar um ser humano por causa de um cavalo, então aí vai. Então, eu não sou advogado do diabo, ele está nos quintos infernos mesmo, condenado. Mas ele soltou o cavalo só. O resto é o homem que provoca. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus botou o homem lá e falou: pode comer de tudo aqui, ó. Não come daquela, porque no dia que você comer daquela, certamente o quê? E se o homem não comesse daquela, não morreria. Então não foi Deus que arrumou a morte. Aí, o homem trouxe a morte, né? É aguilhão, filho, o nome? O aguilhão da morte. Quem sabe o que é aguilhão? Aguilhão é um ferrão, uma vara de ferrão. Quem falou ferrão? Você é que nem eu da roça, né? Você candeava boi também? Aguilhão é um ferrão que se põe na ponta da vara para dominar os bois. Eu cansei de fazer isso. Eu era candeeiro de boi. O fazendeiro falava: ó, pago 1 cruzeiro por dia para o mirim, para ele candear boi. Aí eu ia descalço, e calção de saco. Aqui é calção de saco de estopa. Será? De estopa aqui, saco de açúcar. Será? Aí tinha um mato lá chamado malícia, cheio de espinho que murcha a folha quando você toca nele. Parece que murcha a orelha para atacar você. O bicho já viu isso aí? Quando você sai de perto, ele volta, né? Quem é da roça sabe disso, é malícia que chama. Você toca nela, ela murcha todinha. Que bicho estranho, né? É uma planta, você toca nela, ela... aí você sai, ela vai abrindo. Vai, passa ali, você vê o espinho parece uma espora. Assim. Aí lá vai eu, candear. E eu usava o aguilhão, o ferrão, na ponta da vara. Ele fere e às vezes até mata. E o aguilhão da morte é o quê? É o pecado. Não tinha pecado ainda. Ó. Ou seja, a ferramenta da morte, olha só, a ferramenta da morte, a arma da morte é o pecado. E aí veio por um homem chamado Adão. Deus falou: pode comer livremente de todas as árvores. Ele podia viver eternamente ali no jardim, que ele nunca ia conseguir experimentar todos os frutos. Era muita árvore, muitos frutos. Deus falou: eu plantei o jardim para você, para o homem. Deus plantou um jardim para o homem. Está escrito que ele plantou para o homem. Eu não quero nada, eu só quero aquela árvore ali para mim. Porque Deus ia todo dia de tarde lá. Você sabia disso aí, não? Quem já viu isso? Na viração do dia, Deus aparecia lá no jardim, para admirar o jardim dele, que ele criou. Rapaz, eu já vi paisagista fazer jardins. Lá na Alemanha, eu e a bispa, a gente estava evangelizando na Alemanha, Fritz Zaffer. Eu falava assim, ela sabe que eu gosto muito de flores, né, de plantas, assim. Aí a gente ia andar na praça, naquele tempo não tinha muito, se o celular fosse que nem hoje, o nosso ia ficar lotado daquelas imagens, né? A coisa mais linda. Aí eu ficava imaginando, falava, meu Deus, um jardim lindo desse jeito, que o homem plantou e está cultivando. Eu fico imaginando como é que era o jardim que Deus plantou. Meu Deus do céu, a paz vinha só em olhar, né? É incrível, só em respirar a saúde. Não, deve ser, é maravilhoso, é extraordinário. Não dá para imaginar, não. Não dá. E aí o homem estava lá. Deus falou, tudo é seu. A minha é só aquela ali. Aquela almazinha ali, ó. Aquela ali não mexa não, tá? Porque no dia em que você comer daquele ali, certamente morrerás. E se não comesse? Pronto.
hoje está do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho. Por quê? Porque Deus resgatou. É chamada a maior de todas as oportunidades. Como entrou através de um homem, a morte, aí Deus mandou o Filho dele, Jesus Cristo, muito mais santo do que Adão, e obediente até a morte, está escrito, ele foi ao Pai. Eu já ouvi bispo falar, eu enchi a igreja em tal lugar, e o apóstolo me tirou de lá e me botou para outro lugar. Enchi lá, eu encho a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Vai escutando. Aí Jesus Cristo, que é o arquiteto do universo, estava lá do lado do Pai. Quando fez o homem também, Deus falou para ele assim, olhou para o lado e falou assim, façamos o homem. Lembra disso aí? Plural. Aí, e tudo foi feito por ele, por intermédio dele e para ele, por causa dele. Aí ele falou assim, até o que eu falo é o meu Pai quem prescreve. Ele nunca tocou na glória do Pai. E tem um monte de comedor de cuscuz querendo tocar na glória de Deus. Eu encho a igreja, não sei o quê, não sei o quê. Então é complicado, irmão. O dia que você comer, homem, daquela árvore, se não comer, não morrerá. Então a morte não existe. Para a morte existir para mim, eu tenho que criá-la. Cada um cria a sua própria morte. Como não existe? Quer dizer que você não vai morrer? Não. Eu vou sumir daqui dessa terra. Você não vai me ver mais. Mas eu vou chegar lá e o papai já preparou uma morada. Aliás, quem preparou foi o filho. O filho preparou. Então, daí você empregar a palavra morte, eu provo isso na Bíblia para você. A morte veio para o homem como punição, como condenação. Porque ele mexeu na árvore que não era para mexer, foi expulso do jardim, do paraíso, e aí começou a morrer. O homem começou a morrer ali. A morte passou a existir por causa disso. Só que Jesus veio, e a proposta do Pai é essa, quando eu fiz o homem, eu plantei um jardim e coloquei lá. E o homem tocou naquilo que era meu. Trouxe o aguilhão da morte, o pecado, a desobediência. Hoje eu dou o meu filho para quem não quiser morrer. Aliás, diz a Bíblia em João 3, todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha o quê? Romanos capítulo 8, nenhuma punição de morte, ou seja, nenhuma condenação há para os que estão aonde? Em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação. A morte veio para o homem como condenação, como punição pela desobediência, mexendo na árvore de Deus. Jesus Cristo veio com este objetivo, essa finalidade. Aquele que se colocar em Cristo, ele já não terá essa condenação da morte. Ele sai daqui e vai viver eternamente na glória com o Pai. Quem está entendendo a palavra? Aí eu pergunto, o mundo sabe disso? Não. Tem gente ouvindo lá fora falando, esse cara é louco. Não, não sou louco não, parece, mas não sou. Eu não sou louco não. Primeiro que eu não teria nem como ensinar isso se não recebesse de Deus. Porque eu não fiz curso disso, daquilo, não. Oratória,
O sujeito faz o curso de oratória, aí vai para um discurso, vai para uma campanha, alguma coisa. 20 minutos, 10 minutos, acabou o repertório, ele... Me dá outra apostila aí, me dá o texto aí. Me dá o texto, rapaz. Põe no telepronto. Aqui não, aqui papai é que dá. Papai dá. E dá tanto que eu provoco até um regime em vocês. Você chega em casa azul de fome. Você chega em casa, entendeu, doutor? Papai dá tanto que eu chego lá em casa, vou destampando assim as panelas aí para ver se tem. Ai, Jesus, chega ali, já pega uma coxa, um negócio, um pedaço. Mas é o seguinte, Deus dá mesmo e ensina que não há morte. Olha só, tem médico falando, esse cara é louco. Não, doutor, estou falando de outro tipo de morte. Fisicamente falando, a matéria que foi tirada da terra volta para lá. Mas o Valdemiro mesmo, a essência do Valdemiro vai para Deus, para a glória. E meu corpo será transformado, está escrito. Ó, sou eu que estou dizendo? O que está dizendo é a Bíblia. Eu não estou falando nada da minha cabeça não, igreja. Tudo que eu falar para você, eu vou mostrar na Bíblia. Agora, pois, já nenhuma condenação. Aí está falando de condenação? Não está falando de crime aqui do secular, não. Essa condenação é a morte eterna. Essa condenação é o sujeito ser trancado no inferno junto com Satanás. Não existe para quem está em Cristo Jesus. Não abra mão da fé, presta atenção. Não abra mão. Nenhuma condenação. Tá? Aí, voltando lá, no Salmo 23, diz assim, ainda que eu ande pelo vale de quê? Sombra da morte. A sombra da morte. Aliás, primeiro você tem que saber o que é sombra, né? Sombra é o bloqueio da luz. Se eu tirar as luzes, as lâmpadas de lá, deixar só essa daqui, você vai ver minha sombra. Sombra, quando a luz é bloqueada por um corpo, cria-se a sombra, não é verdade? Sombra da morte. Vale, o que é vale? Vale é um lugar cercado de montanhas. Chama-se vale. Ainda que eu ande, que eu caminhe pelo vale da sombra da morte. Aí se você for analisar o tanto que um vale, ele traz a solidão. Você pode gritar no vale que ninguém te ouve, os seus gritos são bloqueados pelas montanhas. Ninguém vai te ver também. Porque o vale ele é cercado, ele só é vale porque ele é cercado. E o salmista se refere às dificuldades da vida, aos problemas que possivelmente ele poderia caminhar em algum momento pelo vale da sombra da morte. Isso não causaria medo. Por quê? Por quê, filho? Está escrito aí, não? Porque tu estás comigo. Você já teve muitos amigos, mas dificilmente você vai ver um amigo caminhar com você no vale. Só tem um amigo que anda no vale com você. O salmista disse, porque tu estás comigo. Esse salmo não é para colocar na geladeira, colado. É para colocar no seu coração. E você vai ver a glória de Deus, mesmo num vale escuro e frio, mesmo cercado por todos os lados, tá? Mesmo que esse vale seja o da sombra da morte.
Eu já me sentia assim já. Em alguns casos eu achava que não... Onde eu preguei isso ao vivo, você leu? Você acompanhou de manhã? Vou ser sincero com você, me ocorreram algumas coisas que eu não tenho vergonha de falar, não, porque tem que falar, o Valdemir não é super-homem, não. Teve umas fases assim que eu falei, meu Deus, agora não tem jeito, não. Aliás, o Jó era infinitamente maior do que eu, e falou, eu já não tenho mais esperança, ele vai me matar. Falou ou não falou? Mas ele não deixou de proceder corretamente. Ele estava no vale da sombra da morte, ele falou, defenderei o meu procedimento. O homem de Deus, a mulher de Deus é confirmado, é registrado quando consegue adorar a Deus no vale. Quando não abre mão da fé, a esperança às vezes ela fica assim um pouco ofuscada, sabe? Mas o único ser que entra no vale para caminhar com você é Deus. Ele é o único. Talvez os mais novos não tenham experimentado ainda, mas a grande maioria aqui já caminhou pelo vale da sombra da morte. Só para você saber, sombra é uma coisa. A sua sombra não é você sabe disso. Muda a luz de posição, ela some. E também só a luz pode fazer a sombra desaparecer, você sabia? E essa luz quem é? É Jesus Cristo. Não tem carro novo, importado. Tá? Não. Se você está relativamente próximo de uma luz e o bloqueio desta luz está criando uma sombra, põe outra do outro lado para você ver. Ou seja, enche a sua vida de luz e não vai haver sombra na sua vida. Encha de luz. Esse salmo é incrível. Ainda que eu ande, que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Subentende-se que o andar no vale da sombra da morte já é o mal, mas não é. Porque ele fala que mesmo estando no vale da sombra da morte, olha lá, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O que conta na vida do homem não é caminhar sobre pétalas, não. Mas é caminhar com Deus ao seu lado. Ainda que seja num vale difícil, cercado. E lá na introdução da mensagem, ele diz que o pastor não vai te deixar faltar nada, mesmo no vale. E aí ele vai te guiar, ele vai te levar, ele vai te orientar, vai falar, meu filho, como foi ele que fez tudo? Ele fala, me acompanha que eu vou te levar aonde está a água fresca, água de descanso. E aí você vai caminhando pelo vale, quando você menos espera, você vê que a vegetação muda, aí tem um pasto incrível,
pasto verdejante. Pasto verdejante significa o suprimento das necessidades. Eu suspiro como a corça quando eu vejo o manancial de Deus na minha vida. Eu já reclamei muito de vales, de me sentir cercado. Pede para caprichar aí, filho, por favor, nas imagens. Por favor. Comunicar o diretor. Eu em algum momento, a igreja, eu olhei assim, de um lado montanha, do outro montanha, na frente montanha. Era o vale mesmo. O vale é cercado. Eu lembrei do Jacó. Jacó, ele foi o único homem que viu uma escada que, se você pega a escada do Jacó, você vê o vale lá de cima. Não é verdade? Uma escada que tocava o céu. Eu sou muito criticado nas redes sociais, às vezes, e em jornais, em veículos de comunicação, pelas coisas que eu mostro, que eu apresento. Isso é mentira, onde já se viu? E imagina se eu falasse que viu uma escada que ia até o céu. O cara ia falar, agora deu, como diz o nordestino. Agora deu, o Jacó falou. Você já pensou? O cara fala, vem cá, apóstolo, eu vou te entrevistar aqui. Aí começou a perguntar sobre milagre, o Potiolho. Ele falou, eu sei porque eu recebi na minha casa. Ele falou, mas aí o outro, eu vi ele num podcast um dia desses, o cara falou, mas Celso, incrível, cara, é verdade mesmo? O cara perguntou para ele, o cara famoso aí do podcast, tem milhões lá de... Ele falou, não, eu na minha casa. Ele até me imitou lá, tentou imitar, né? Aí, imagina se eu saio por aí e falo, gente, eu vou mostrar para vocês uma escada que leva até o céu. Eles vão falar, agora vamos prender esse cara. Aí não, aí já é demais, vamos prender ele. Vamos contar os degraus da escada e dar para ele tudo em anos de cadeia. Aí é prisão perpétua. Ou escada grande. Mas era verdade. Sabe por que era verdade? Porque ele acreditava. Não seria verdade. Se você sonha por sonhar e não acredita no seu sonho, é só sonho. Porque esse negócio de escada que vai até o céu, só virou a vida dele porque ele acreditou e falou, Deus está aqui, eu não sabia, aqui é casa de Deus aqui nesse lugar. Por isso que o crente, ele é considerado maluco, né? Porque se eu falar para você o que eu acredito que vai acontecer, você vai sair meio, você não vai nem almoçar. Então eu vou falando aos poucos, assim, entendeu? Tipo criança, eu vou dar feijoada para um bebê de 1 ano, e a que faz lá em casa no sábado, se der o bebê, tadinho. Não, é forte o trem, hein? Eu estou acostumado já, né? É forte, dá para o bebezinho, vai enfiar a colher lá, e daquela gordura pura, sal e tal, aquilo, o bebê vai voar. Então o bebê você dá o quê? Leitinho, não é isso? Está escrito ou não está? Papinha, Você pode até pegar um caldinho, amassar no anguzinho, no arroz, né? Mas não taca aqui. Ontem eu pedi para a bispo, assim, eu estava quase indo dormir. Falei, pede para a senhora ali, a quitéria lá, colocar para mim. Mas coloca a orelha de porco, rabo de porco. Tá certo que eu acordei assim, meio desanimado, assim, mas graças a Deus sobrevivi. Mas dá para o bebê para você ver. Eu sobrevivi, eu estou aqui.
Gente, o alimento vem gradativamente. E hoje Deus está dizendo para você assim, nenhum vale da sombra da morte pode te desanimar, porque eu estou ali com você. Eu estou com você ali. Amém? É isso. Esse é o Salmo 23. Hein? Imagina o 91, hein? Esse é o Salmo 23. Eu recebi uma mensagem de um padre esses dias. Acho que o bispo mandou. O Caju Castanha mandou para ela, não foi? Ele me assiste, o padre. Teve um padre que falou assim, eu não posso dizer o nome, que senão pode excomungar ele, sei lá. Tem um padre que falou assim, eu assisto o Valdemiro e na próxima missa eu prego o que ele pregou lá. Que legal, né? É muito bom isso aí. Porque não é do Valdemiro. Você não tem nada a ver com o Valdemiro, eu nunca falei esse assunto assim, desse jeito. Fica de pé, por favor. Aproveitar e mandar um abraço para o pastor Jabes, lá de Alencar, que está fazendo aniversário hoje. Olha, que legal. E nós falamos, o nome dele foi por causa daquele Jabes ali, né? Mas que legal, eu acho que foi o único homem também que não teve aflição, né? Acho que o Jabes que a gente conhece já teve muitas aflições. Pastora Nani, a esposa dele, É difícil acreditar que é possível, mas é possível, porque está escrito. Tudo que está escrito é possível. Tem uma palavra que diz que tudo que foi escrito por nossa causa. Não tem, pastor? Gente, tem uma palavra na Bíblia que diz assim, ó. Tudo que foi escrito, tem ou não tem, meu filho aí, ó? Você sabe que às vezes eu dou uma ajuda para você aí, né? Você me ajuda, eu te ajudo, né? Olha lá, ó. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Que coisa, hein? Olha lá o cachorrinho do Valdemiro. Olha o Mirim. Que lindo, é. Acho que nem quando eu era bebê eu era bonitinho assim. Eu já arrumei alguém para criar, tá, filha? Ele não trabalha mesmo, é um sobrinho meu, Valmic. E ele tem um igualzinho, só que o dele é adulto. O dele tem olho azul, parece, não tem, filha? Olho azul, é um olho só, os dois. Porque cachorro tem um olho azul, outro preto. Ainda bem que gente não é assim, né? É olho azul. Mas é dessa raça aí. Ô filhinha, arrumei um lugar. Ele está dormindo, ele deve estar com a barriguinha cheia já. A ela? Olha lá que lindinha. Olha só que lindo. Entrega lá pro Valmir, tá, filha? Ele não trabalha não, ele vai cuidar dele. Trabalha pouco. Ele é palmeirense, sabe? Gente, quem entendeu a mensagem? Seu coraçãozinho ardeu? Então você vai ver as bênçãos chegar.